'cause we're aiming high. You can't wait to see me now, 'cause lately you. E agora vamos passar para o Gilbert, para ele fazer a apresentação dele, depois a gente faz o caminho. Então deixa eu contar um pouquinho sobre mim. Eu nasci em Curitiba, meu sobrenome é conhecido aqui, Gärtner. Meu tio-avô foi Erasto Gärtner, é um pioneiro no combate ao câncer, um médico aqui em Curitiba. Essa semana ainda, ontem, no dia do feriado, eu estava assistindo a televisão e havia uma competição chamada The Hardest Run. É isso, né? É, para uma promoção para o Erastinho. Então, uma nova ala no hospital que vai fazer pesquisa de combate ao câncer a crianças. Eu fiquei intrigado como a gente utiliza inglês em muitas expressões. Eu até brinquei com o Caio, disse, Caio, ontem à noite quando eu pesquisei sobre você, eu falei assim, a primeira pergunta que eu vou fazer para o Caio é por que ele falou que é Smart City e não falou que era cidade inteligente. Não sei se vocês notaram, mas ele deu uma trabalhada na apresentação dele e usou cidade inteligente várias vezes. Mas o inglês ele está muito conectado com a gente, principalmente nessa fase. Eu nasci em Curitiba muito tempo atrás. Eu saí de Curitiba acredito que antes de alguns de vocês terem nascido. Eu saí daqui em 1992. Quem nasceu antes disso? Nenhuma moça vai dizer, né? Ninguém vai dizer. Eu fico preocupado, porque parece que já foram muito tempo. Eu fui aluno da Universidade Federal do Paraná, eu prestei vestibular em 1985. Eu comecei a fazer Química, onde era no Centro Politécnico, de longe de tudo para chegar lá. Mas a razão que eu comecei a fazer Química é porque a profissão que meu pai me ensinou, eu cresci sendo um ourives. Para quem não sabe o que é um ourives, um joalheiro, eu fazia joias. E nós tínhamos uma preocupação grande que era reciclar o ouro. Então, catador de papel recicla o papel e consegue viver. A gente não podia perder nenhuma fagulha de ouro. Então, como que fazia a reciclagem do ouro? Então, para isso eu me fiz vestibular, passei em Química, estudei 1 ano de Química, aprendi a fazer reciclagem e saí. Mas eu tinha recentemente casado e naquela época o computador pessoal se tornou muito conhecido. Em 1983, o primeiro computador pessoal foi inventado. E eu era apaixonado por isso, uma novidade, uma coisa grande. Então, deixa eu contar a barbaridade que eu fiz, tá? Recém-casado, eu procurava, eu lia muito sobre isso. E eu descobri que na Inglaterra inventaram um computador chamado Sinclair. Era um computador que tinha 16K de memória. Nossa, você entendeu? 16K de memória. Eu acho que o meu relógio aqui tem muito mais que isso. E para ele gravar os programas, você tinha que conectar um gravador de fita cassete com um cabo, você tinha que ajustar o cabeçote para que a gravação ficasse perfeita. E eu lia. Um dia, eu andando no centro da cidade, em uma loja, que eu não sei que tipo de loja era, eu vi esse computador na vitrine. Ela vendia coisas usadas. E eu entrei na loja e disse, posso dar uma olhada nisso? Ele trouxe para mim, eu não acreditava, ele estava pegando meu computador, mais ou menos desse tamanho, uns 20 centímetros quadrados, né? O teclado de membrana, 16K de memória, coisa assim do futuro. E eu perguntei para o senhor, né, eu falei assim, me diz uma coisa, quanto que você está vendendo isso? Ele falou assim, olha, $500. Minha nossa, $500 para um recém-casado, mesmo para qualquer pessoa seria, era uma fortuna.
Eu pensei rapidamente, falei assim, você não faz nenhuma troca? Eu disse, claro, isso que eu faço aqui. O que você tem para trocar? Ele falou, olha, eu não sei, eu sou um ourives. Se me diga uma coisa, ele perguntou, quanto é que custaria uma corrente de ouro com 2 bonequinhos, assim, com os 2 filhos? Eu falei, comecei a calcular e adivinha, $500. Eu disse, olha, custa mais ou menos, vai custar $500. Ele falou assim, verdade? É, então vamos fazer o seguinte, faz para mim isso, a gente troca. Eu corri para casa, eu subi a Padre Agostinho, cheguei em casa e falei para minha esposa, amor, eu achei um computador pessoal. E ela falou assim, vai fazer o que com ele? Eu não sei ainda, mas eu acho que vai dar para fazer alguma coisa. Ela falou assim, tá bom, e daí? Custa $500. Você está maluco? Eu disse, não, mas eu vou fazer uma troca com ele. Ele precisa fazer uma joia para ele. Então tá bom, eu preciso da tua aliança. As moças, eu sabia, eu conto essa história, as moças, não acredito, né? Eu peguei, a minha esposa naquela ocasião tirou a aliança dela, 6 meses de casado, me deu a aliança dela, eu peguei a minha aliança, derreti, fiz os bonequinhos e comprei meu primeiro computador. Não tinha o que fazer com ele. Realmente não tinha o que fazer. Eu saí da Federal, entrei numa escola de informática chamada SPEI. Existe isso aqui, né? Existe? Sociedade Paranaense de Ensino Informática. Fui na primeira turma que eles criaram e fiz alguns projetos com o Bamirindos. Fizemos os primeiros projetos de caixa eletrônico. Tem alguém de TI aqui, não? Eu aprendi a programar em Fortran, COBOL, Pascal, coisa que você acha que são pessoas, né? Mas essas são as linguagens que eu comecei a preparar. E com isso, eu fui engolido pela essa evolução industrial tão agressiva, como disse o professor Guilherme, que ela acontece de uma maneira muito rápida. Eu comecei a programar e não sabia uma palavra de inglês. E toda a programação, quem está aí, é inglês. Eu aprendi que Winchester não era um rifle, né? Era um hard drive naquela época, né? Um Winchester. E com essa evolução se passou muita coisa. Deixa eu mostrar para vocês, eu vou repetir um pouquinho o que o professor Guilherme falou, mas vamos só lembrar. A primeira revolução, ela ocorreu logo no comecinho, como disse o professor Guilherme, um dos grandes exemplos foi a máquina da obra. Com isso, as distâncias se tornaram cada vez menores, a linha de ferro foi uma das indústrias que conseguiu trazer bens e consumos para vários lugares, e com isso a riqueza começou a ser distribuída e também incrementada em alguns lugares. Da Revolução Industrial número 2, né, a segunda, ela foi propulsionada por várias coisas, mas uma das coisas que encanta foi o aprendizado do homem pelo uso do petróleo. Isso é uma coisa que faz anos que a gente hoje tenta se livrar dela, né? Saiu o cara tentando fazer uma cidade que provavelmente não vai utilizar combustível fóssil. Estão saindo do quê? Não gostaram? Não, brincando. Na Revolução dos 3 foi que eu comecei a crescer, quando eu comecei a me encantar por isso. Eu conhecia computadores que preenchiam uma sala toda. Mas nessa mesma ocasião, não só a parte digital, a parte tecnológica, mas coisas que hoje vocês utilizam e nem sabem que a terceira evolução foi responsável por isso. A parte da química, a parte dos medicamentos, a parte do descobrimento, de poder, processamento eu tenho na minha mochila, ali um vidrinho, que eu tenho mais remédio ali do que um soldado podia ter durante toda a guerra. Porque a evolução dessa terceira revolução proporcionou com que as coisas pudessem ficar menores, pudessem ficar mais acessíveis, e com isso o consumo aumentou. Nessa quarta revolução que hoje nós trabalhamos, não somente, como disse os dois antecedentes que falaram de mim, não é uma questão apenas de desenvolver tecnologia, mas como que essa tecnologia se interage.
Eu não sei se algum de vocês prestaram atenção. Eu trabalhei no meu relógio aqui em 3 situações enquanto eu esperava. Eu contratei 2 professores e mandei um embora, através do meu relógio. Então, isso nos Estados Unidos. Então, eu recebi 2 confirmações aqui de resultados de 2 professores que estão contratando, e eu tinha que confirmar se podia contratar ou não. E recebi também a 3ª, que seria um sim ou não. E ela imediatamente me disse, olha, confirmado, as 2 professoras estão contratadas e a outra professora foi convidada, não precisa voltar para o próximo semestre. Essa é parte da nova revolução, quando a gente interage, não somente verbalmente, não somente com gestos, mas hoje, olhando daqui, apesar de ser, isso aqui é meio complicado, só diz não, né? Não pode. Tinha 3 não pode comer, não pode beber, não pode usar celular, não pode colocar na cadeira. Os 3. Mas hoje a gente não consegue ficar muito tempo sem o telefone. Eu não sei os professores aqui, mas essa é a praga que eu tenho dentro da sala de aula. Como é difícil, a gente não consegue se viver com isso. Porém, nós vimos as 2 maiores democracias das Américas na última eleição, foram eleitos presidentes que utilizaram com uma certa força as mídias sociais. Tanto o presidente Bolsonaro para o Brasil, tanto como o presidente Trump nos Estados Unidos, foram eleitos através da mídia social. Como que a gente aprende a trabalhar com isso? Como que a gente consegue eliminar isso? Ou filtrar tudo isso? O meu objetivo hoje era falar o que vocês podem fazer para se preparar para essa nova revolução. O que isso vai afetar vocês? Cadê minhas notas? Aqui, né? Fichinhas. As minhas fichinhas. A gente sempre tem algumas coisinhas para não perder. Eu fico brincando com meus filhos e com os meus alunos, eu digo assim, no Brasil, professores aqui que são mais experientes da minha geração vão lembrar disso. Quando a gente entrava num prédio com mais de 4 andares, tinha que ter elevador. E elevador era um bicho de 7 cabeças para a gente. Então, no começo, o elevador era um bicho perigoso até, porque ele tinha 2 portas. Tá? Ele tinha uma porta sanfonada para dentro e uma porta sanfonada lá de fora. Então, para comandar isso, tinha uma manivela dentro do elevador que do lado direito ele subia, do lado esquerdo ele descia. E para isso se criou uma nova profissão no Brasil e no mundo. Lembra disso, professor? Um assessorista. Então, o assessorista era uma profissão. A pessoa tinha que ser treinado, certificado. Ele sentava numa banqueta alta, né? Sentava ali na banqueta alta, muitos tinham uniforme. E o trabalho dele era você entrar no elevador assim, 4 andares, por favor. Ele abria a porta, ele fechava a porta, tocava a manivela, ele sabia exatamente na hora que a gente soldava a manivela para o elevador parar no andar. E às vezes tinha que dar uma jogadinha para o elevador estacionar no lugar certo. Alguns anos mais tarde, ele já não usava a manivela, mas ele tinha alguns botões. Hoje, não tem a resolutividade mais, né? Não tem. Hoje você desce no elevador e vocês conseguem determinar onde vocês querem ir, qual é o andar que vocês querem, e não existe o problema da porta não abrir. Eu ainda fico preocupado com alguns prédios que digam assim, verifique se o elevador chegou antes de entrar nele. Né? Eu fico pensando, será que vai abrir essa porta e não tem elevador aqui fora, aqui dentro? E o sinal diz isso. Mas não existe. Eu já entrei em elevadores que reconhecem em hotéis o meu rosto e sabem qual é o meu andar. Eu só entro, ele reconhece, a moça fala comigo, esse hello, Mr. Gertner, leva para o meu andar, porque está tudo registrado. Então, o que vocês têm que se preocupar com hoje? Eu sei que muitos de vocês hoje, quando escolhem o que vocês querem estudar, existem 2 coisas que vão pesar muito nisso. Primeiro, a satisfação pessoal. Eu tenho um lema que você tem que ter 20% de fun, né? De divertimento e 80% de transpiração no teu trabalho. Você tem que gostar daquilo que faz.
Tem alguém que faz psicologia aqui? Ok, podemos falar então deles, né? Podemos falar deles então. Pode. Pode. Eu deixo. Não, a psicologia é uma das coisas que é difícil. A pessoa tem que ter uma paixão por aquilo. Porque realmente eu não sei se ela vai conseguir uma compensação financeira, monetária, à altura de outras profissões que existem. Nos Estados Unidos, existem 4 áreas em que o governo hoje trabalha muito forte. Chama-se STEM. S para Science, Ciências, T para Tecnologia, E para Engenharia e M para Matemática. Essas são as 4 áreas em que todas as universidades dos Estados Unidos recebem fundos do governo americano, do governo federal, para que haja um incentivo de desenvolvimento nessas áreas profissionais. Porém, eu tenho uma filha que é advogado, tenho um filho que é médico, e nenhuma deles estão nessa área, mas todos têm um trabalho. Então, quando a gente escolhe o que a gente vai estudar, na realidade a gente busca alguma coisa que traga compensação emocional, traga uma compensação, como é que eu tenho que gostar daquilo que eu faço. Posso interagir aqui? Não. Posso perguntar? Ninguém vai ficar embarado. A moça está prestando tanta atenção. Qual é o que você está estudando? Administração, as duas? Tá bom. Está estudando? Só veio aqui para ver se tinha as meninas bonitas. Você está estudando o quê? Administração também? É tudo administração aqui? Não, nem todos. Nem todos? É toda aquela administração também? O que você está estudando? Engenharia elétrica? Tá bom. Mais uma. Quem dá um voluntário? Diga alguma coisa diferente. Jornalismo. Ótimo. A gente precisa bastante disso. Então, cada um de vocês tem busca uma educação daquilo que você gosta. Né? Tem gente que gosta de administração, tem gente que está bem em engenharia elétrica, tem gente que gosta de jornalismo. Provavelmente jornalismo, a mocinha que está lá atrás, cadê você? Você já pensou em estudar engenharia elétrica? Por que não? É bom. Não é bom? Maravilhoso. Confirma ele. Então, tem que ter você tem que gostar do que faz. A segunda função, a gente estuda hoje, não adianta querer dizer para mim que não é verdade. Tá? A gente estuda porque a gente quer ter um certo conforto. Uma compensação financeira é importante. Você tem que estudar hoje para que você tenha sucesso, para que você consiga ter uma família, comprar uma casa, ser pessoas bem-sucedidas, que nem o Caio, o professor Guilherme, que essa compensação é importante. Agora, nessa evolução que nós temos hoje, a comunicação é muito importante. Né? Mesmo na engenharia elétrica, jornalismo, mesmo na administração, a comunicação é muito importante. Existe um livro que chama-se The World is Flat. A tradução seria o quê? O mundo é plano. Não existe mais as barreiras que existiam antigamente. O que existe hoje são as barreiras da comunicação. Quantos de vocês aqui falam inglês 2.0? Não, vamos voltar. 1.0. O inglês 1.0, 2.0. Quem fala bem inglês aqui? Eu sou fã. Lá atrás. Ajuda, né? Principalmente se você está em uma área mais tecnológica, ele precisa muito. Então, eu viajei pela América Latina, em vários países, principalmente no Brasil, tentando criar um projeto novo para minha empresa. Então, nós temos escolas de inglês nos Estados Unidos, que hoje ela é voltada, número 1, para alunos que vão para os Estados Unidos com visto de estudante, após terem terminado o segundo grau ou após terem terminado a universidade. A professora me disse que tem mestrado nos Estados Unidos. Né? Ajuda? Ajuda, né? Então, muitos dos alunos querem ir para lá, mas tem o problema do idioma. Qual é a definição de uma pessoa analfabeta? Não sabe fazer o quê? Ler e escrever. Então, existem muitas pessoas que aprendem inglês, sabem falar inglês, mas são analfabetas em inglês ainda. Porque não sabem ler corretamente, interpretar o texto e escrever. Deixa eu contar, eu fui professor de matemática financeira por 18 anos nos Estados Unidos.
E muitos dos meus alunos, quando descobriram que eu era brasileiro, se inscreviam para a minha classe. Os brasileiros sentavam na primeira fila, os coreanos na última. Então, se eu chegasse no quadro e explicasse uma equação, olha, aqui vou ter uma projeção para amortização de juros. Tá? Vamos fazer essa equação, eu quero que vocês expliquem para mim, escrevam e expliquem. O brasileiro, professor, eu posso explicar para você falando? Se não, quero que você escreva. Não, mas é que eu me sinto melhor se eu falar. Eu disse, não, você tem que escrever, mas escrever é difícil, eu não consigo me expressar. Enquanto isso, o coreano, eu nunca escutei a voz deles, nem sei se eles falavam inglês direito, mas eles entendiam muito bem e respondiam corretamente. Uma das coisas que nós, brasileiros, pecamos, não acredito que seja esse aluno, mas de uma maneira geral, a gente lê muito pouco. É uma realidade, professor? A gente lê muito pouco. O jovem americano, primeiro ele compra o livro, ele lê a história, depois ele vai assistir o filme. A gente assiste o filme e já sabe que é o suficiente, não precisa falar nada, e ainda sem contar, a gente dá um spoiler no final do filme para aquele amigo que vai assistir coisa. A gente é muito, nós somos a gente cresce muito visual, a gente precisa desse ensino visual. Porém, é necessária a comunicação escrita e ouvida e falada. Então, muitos dos nossos alunos saem do Brasil, saem de outros países. Nós temos alunos de 35 países diferentes que vão aos Estados Unidos para adquirir essa proficiência em inglês, para que eles possam então cursar universidade, ou um bacharelado, um mestrado, ou até mesmo um doutorado nos Estados Unidos. Essa é a especialização que nós temos. Só que com isso a gente viu que muita gente não consegue ir para lá, ainda não dá para ir. Então nós criamos um projeto aqui em Curitiba, da Pioneira, chama-se Lumos Connect, onde os alunos têm aula com o professor americano, utilizando o que existe mais moderno hoje, que é a internet. Porém, são aulas ao vivo. Você não pode nem fazer em casa. Por que não pode fazer em casa? Por que eu tenho que ir lá na aula? Quando eu cheguei nos meus 50 anos, eu comecei a notar que algumas partes do meu corpo começaram a tomar formas arredondadas. Né? Mais ou menos assim, no meio elas começam a crescer. A primeira coisa que eu fiz foi comprar uma esteira. Eu falei assim, eu quero comprar uma esteira boa. E fui, comprei uma esteira, o rapaz falou assim, olha essa esteira aqui, você conecta na internet, e na tela aqui você escolhe aonde você quer correr. Eu disse, não. Tem São Silvestre? Não, tem São Silvestre, São Paulo, né? Ele me coloca, alguém correu com a câmera, então coloca ali e a esteira ela sobe e desce conforme os trajetos da... Assim, nossa, isso é ótimo. Vou correr aqui toda noite. Isso aqui é legal. Corri 2 corridas, não completei a São Silvestre, mas por 2 vezes eu utilizei aquilo. Se esteira fosse solução para todo mundo, não existiriam hoje academias de ginástica. Por que a gente precisa da academia? Porque eu vou lá e olho e puxa vida, quero ficar igual aquele cara ali. Tá? Quantas vezes ele repete? 5? Quantas vezes ele repetiu? 6? Então eu tenho uma referência. Não, mas aquele lá, estou melhor que aquele, né? Então ganho um incentivo. Essa comparação é importante. No estudo do inglês é a mesma coisa. Estudar sozinho não é para todo mundo. Estudar com referências é importante. Deixa eu ver se eu tenho uma... Se você está preparado, deixa eu mostrar alguns dados interessantes para vocês aqui. Só que eu tenho que ajeitar esse ponto aqui. Ali. Tá, vamos ver se isso aqui vai. Só cuidado com o som para não ficar muito alto. Tá? Vamos ver uma coisa aqui.
professor dos Estados Unidos. Na música hoje, existem mais pessoas que falam inglês do que há pessoas que falam inglês na Austrália. Na China, existem mais pessoas aprendendo inglês do que há nos Estados Unidos que falam inglês. E para cada nativo que fala inglês, nós temos hoje 4 pessoas estudando inglês. Os países pedem de 4 a 6 anos de estudo de inglês, mas muitos alunos não têm acesso. Porém, na hora de se comunicar, não conseguem. Para o ano que vem, 85% das organizações de inglês vão envolver pessoas que não são nativas do idioma. Nunca a necessidade de aprender inglês se tornou tão grande como agora. Por isso, a educação tradicional ela não consegue manter o máximo das necessidades. Não existe livro, professor, tutores, qualquer um que consiga experimentar isso. Agora chegou a parte de fazer o comercial. Então, quando a gente viu isso, a gente pensou, mas não dá para todo mundo ir para os Estados Unidos. Quem gostaria de ir aqui? A gente vai sortear uma bolsa. Cadê o Israel? Israel lá atrás. O Israel é diretor de marketing do Grupo Luma. Ele vai sortear uma bolsa. Mas aqueles que querem concorrer para a bolsa, conversem com a gente lá fora. Vamos falar agora aqui, mas a gente tem uma opção amanhã para isso. Mas hoje, mais do que ninguém, mais do que nunca, se você quer estar preparado, independente do curso que você faça, da especialização que você faça, o mundo se torna cada vez mais entrelaçado. Eu disse para os professores aqui antes, o americano é um marqueteiro de primeira linha. Ele fez o mundo todo acreditar que é preciso falar inglês para ter sucesso. Infelizmente, hoje, o mundo está ligado e o inglês é o que liga ele. Tanto na parte de administração, na parte de jornalismo, na parte de engenharia elétrica e outras mais, você pode se preparar para essa nova evolução. O que o aluno 4.0 precisa? Além de estudar muito, além de escolher com certeza aquele título que vai ser necessário, ele precisa ter a capacidade de se comunicar. O mundo é muito pequeno. Eu estava conversando com o Caio, vocês não sabem, mas ele cresceu na Nigéria. Ele cresceu falando inglês, aprendendo inglês. Hoje, uma pessoa que fala inglês, espanhol e português consegue se comunicar com 93% das pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, o que eu gostaria apenas de deixar com vocês é a minha experiência é que realmente estudar é importante. Fazer aquilo que você gosta é muito importante, aquilo que vai te trazer prazer é muito importante. E você tem que estudar, você tem que se preparar para aquilo que está por vir aí. Como que a gente vai poder utilizar tudo aquilo que se aprende e ainda trocar essa informação é o que o 4.0 vai trazer. Você não vai trabalhar somente com o Brasil, você vai trabalhar com o mundo. E muito em breve, essas barreiras físicas que existem, limites físicos, divisas, elas vão se eliminar. Não existe dentro da internet uma fronteira. Existe onde a gente se comunica de uma organização global. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Caio, professor Guilherme, Gilbert, por esse momento onde a gente teve a fala do pessoal e a gente pôde ver 3 diferentes situações, né? O Caio, uma empresa atuante, né? Tão jovem, já contando e mostrando a importância. O professor Guilherme, toda a questão da pesquisa, o desenvolvimento, e o Gilbert pela aplicação e a questão da língua. Porque o mundo da indústria 4.0 é o mundo da conectividade, é o mundo da sociedade em rede, é o mundo da interação. Reach for the stars, 'cause we're aiming high.
can't wait to see me now, 'cause lately you